Olá, sou Leila Xavier. Eu estou aqui apresentando a sessão Brasil, que irá ao ar no dia. Ih, fiz merda aí, Yuri, volta. Pode deixar, pode começar, pode recomeçar e a gente corta essa Porque, na parte. verdade, eu não tenho que falar que vai ao ar, né? Eu tenho que falar hoje é Não, apresentação. tranquilo. Pode, eu volto, eu vou fazer de novo os 10 segundos e aí você começa do início, tá? E a gente simplesmente corta esse primeiro Não minuto. é isso? Eu tenho que falar a sessão do dia 30 ou eu já tenho que falar como se fosse o dia 30? Não, pode falar a sessão do dia 30. A Jana quer falar. Leila, fica tranquila, acho que você não precisa falar data, sabe assim, bem-vindo, espero que tenha gostado dos filmes, que já foi, sabe? A gente está aqui no encontro, vamos falar agora dos filmes estatais, os cineastas presentes aqui nesse... Relaxa. Tá, relaxa, beleza. vai, não precisa falar de data, porque assim, como são muitos debates, já vai ter... Melhor. Relaxa. Então... Olha, a gente acabou de assistir a Sessão Brasil, a gente está aqui com o cinema, a gente vai trocar uma ideia sobre os filmes, bem beleza. relaxado. E aí a gente fica tranquilo, que aí depois a gente corta isso daqui, né? A gente faz uma edição rapidinho, que aí não vai entrar essa parte. Não tem como a gente cortar a gravação, porque no meio, porque senão a gente perde o link, tem que mandar o link para todo mundo, é a maior coisa. Então, assim, ter uma falha, é igual assim, você está no ao vivo, tá? É como se estivesse no ao vivo. Vamos. Volta. Gente, vamos. Voltando aqui. É isso assim mesmo. Tá. Beleza. Tá? Ok, então, eu vou remover todo mundo da tela novamente, contar até 10 e começar de novo, ok? Olá, gente. Sou Leila Xavier, cineasta, e estou aqui apresentando essa sessão Brasil. Espero que todos tenham gostado dos filmes. Foi uma sessão incrível. E hoje nós vamos bater um papo com os cineastas, né, os realizadores dessa sessão. E eu vou chamar cada um aqui para falar do processo de criação, dos seus filmes, enfim, se apresentarem um pouco também, né, para a gente conhecer a história dessas pessoas maravilhosas que estão fazendo parte da 14ª edição do Encontro de Cinema Negro, Zósimo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas. Então, nós vamos aqui chamar cada um dos cineastas e eu vou começar pelo filme, né, Dádiva, que é da cineasta Evelyn Santos. Depois eu vou chamar aqui o representante, né, os representantes do Cinco Fitas, que é a Vilma Martins e o Heraldo de Deus, e o Nós, que é o Davi Francisco dos Santos. E aí depois a gente vai falando com cada um, enfim. Então, podemos iniciar agora chamando aí o representante, né, do filme Dádiva, para ele se apresentar, para a gente conhecer um pouco esse cineasta. Olá, obrigado aí pelo convite, a mostra tá linda, filmes incríveis, é muito gostoso fazer parte. Eu sou Rodrigo Souza e estou representando um filme da Evelyn Santos, o nome do filme é o Dádiva. Então é isso, a gente fez um filme, né, em dupla e somos, enfim, ambos realizadores, né? A Evelyn não pôde estar presente por conta que está estudando cinema em Cuba, e aí eu consegui, né, estar representando, acessar aqui, mas trabalho com cinema há alguns anos, né, com audiovisual, educação e cinema, e esse foi um filme feito na pandemia, né, uma proposta de filme para um edital feito na pandemia. Então
por isso uma equipe super reduzida e, enfim, um filme caseiro, né? Um filme feito em casa, praticamente. É isso. Muito obrigado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vilma Martins, estou aqui representando junto com meu sócio, amigo, parceiro Heraldo de Deus, que está aqui do meu lado, o filme curta-metragem 5 Fitas, que é o nosso grande presente de 2020. A gente terminou de gravar e o filme tem circulado por aí em muitos lugares. Heraldo, amigo, se quiser se apresentar. Olá, gente, eu sou Heraldo de Deus, ator, roteirista, diretor. Divido com o Vilma as funções de roteiro e direção do Curta 5 Fitas. É um filme que nos tem alegrado muito, assim, pelos caminhos que ele tem trilhado nesse um ano aí que a gente lançou ele, né? A gente faz parte do coletivo Sujeito Filmes, né, que é quase uma produtora já, né, uma produtora. E esse é o nosso terceiro filme, estamos com um quarto aí, que também está vindo por aí, para circulando nos festivais. E eu também sou roteirista, produtora e diretora. E a gente tem muito essa perspectiva mesmo de um cinema coletivo e muito de união, de parceria, de divisão mesmo das funções. É isso. Obrigado, Heraldo e Vilma. E agora a gente vai fazer com o Davi, né, que é o diretor do Nós. Olá, eu sou Davi dos Santos, eu sou do Rio de Janeiro, sou o diretor, roteirista e animador do curso animado Nós. Muito feliz pelo convite e pela seleção do Encontro de Cinema Negro do Próximo Gugu, podendo estar somando com tantos filmes incríveis e estar participando e promovendo essas discussões importantíssimas que ainda são necessárias no cenário atual do Brasil, né? Eu sou licenciado em Educação Artística pela UFRJ, estudo animação há uns 3 anos já, e um fruto desse estudo foi essa produção desse filme, de animação bidimensional, e ele foi um fruto de um projeto sobre direitos humanos e tudo mais. Acho que eu posso estar aprofundando isso depois no debate, mas eu fico com um agradecimento por ter esse espaço e criar esse diálogo com vocês. Legal. Então, eu vou... O que vocês acham de seguir essa mesma ordem da apresentação? Eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos a ordem, então eu queria depois, né, gostaria de ouvir de cada um, seguir nessa mesma rodada, sobre esses filmes, que essa sessão foi uma sessão incrível, né? Os filmes, muito embora eles tenham técnicas, né, de criação diferentes, mas que, de algum modo, tem um elo, né, entre todos esses filmes. E eu fiquei assim muito encantada com os filmes, né? Todos falam do universo, traz para a gente um universo infantil e com narrativas totalmente diferentes e proposições diferentes. E aí, seguindo, né, essa linha, essa ordem de apresentação, eu gostaria de ouvir, né, um pouco aí sobre o dádiva, né, que, na verdade, é uma dádiva, como é que se diz, a protagonista do filme, né, e muito, muito tocante, né, porque é o afeto, é o amor, é a inocência, né, filmada, né? Então, o filme ele traz consigo muita coisa e, sobretudo, né, a questão do afeto. E o que me chamou muita atenção nesse filme é o fato
dos registros, né, de como, às vezes, a vida moderna nos impede e nos roubam, né, momentos tão preciosos, né, e vocês conseguiram transformar nesses registros uma história. E aí eu gostaria de que você, Rodrigo, falasse um pouco, né, porque é uma produção também familiar, né? E, enfim, a Maitê é uma dádiva de fato, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Não, tá ótimo. Muito obrigado aí pelas palavras também. Enfim, o filme, ele foi, né, enfim, era uma ideia para atender um projeto, um edital que teve ano passado chamado Curta em Casa, né, um edital com esse apelo para se fazer filmes durante a pandemia, né, então a Evelyn quis fazer, né, o filme, né, sobre a sobrinha dela, né, e a proposta era que fosse uma videocarta para Maitê no futuro mesmo, né, ou seja, e o que é ter essa criança em casa, né, então a Ingrid, né, que é a irmã dela, que é a mãe da TT, né, falou, poxa, a TT tá em casa, fica o dia inteiro aqui e tal, né, e era o grande desafio, né, acho que da família toda, a gente ter, né, ou seja, a TT em casa nesse período, né, para todo mundo que era adulto na casa era muito mais fácil, né, lida de outra forma, né, mas para a criança tem sempre isso, de não entender direito e tudo, então o Dádiva ele surge com essa ideia de ser essa videocarta para um futuro, né? Agora a TT está com 5 anos, ela faz pouquíssimo tempo, algumas semanas, né? Quando a gente filmou, ela estava com 3, ia fazer 4 ainda, né? Foi em 2020, tá correndo agora o tempo. Mas essa é a proposta inicial que a Evelyn quis fazer, né? E acho que a gente conseguiu, assim. E aí a gente escolheu o formato Super 8, por uma questão, né, enfim, que vai um pouco além de estética também, né, mas acho que tem isso de que o Super 8 foi um bem, né, enfim, um eletroeletrônico acessado por famílias, né, hegemonicamente brancas e nos anos 70 e tudo, então você tem muito registro de Super 8 dessas famílias, né, então o fato de ter um registro de família preta, né, em Super 8, para a gente é muito importante, porque a gente tem trabalhado e ressignificado justamente esse formato, né, como uma coisa de hackeamento mesmo, né, de hackear esse formato, essa coisa que pertencia a outra galera, que era quem tinha dinheiro e, querendo ou não chegava nas famílias pretas. Então, acho que essas foram as duas eleições que levaram a gente a fazer o filme dessa maneira. Daí a gente queria fazer um filme bem menor, de 3 minutos só, que era um cartucho, porque o filme é caro, mas acabou que a gente conseguiu juntar e foi virando vários formatos, né? Então a gente filmou em Super 8 colorido, Super 8 preto e branco, e aí também a gente, né, tem fotos também, tem um pouco de animação que eu fiz pintando em película, 16mm, e tem foto em 35, e tem Instax, que é aquelas Polaroid nova, né? Então o filme ele é meio que uma coxa de retalhos, assim, de formatos, né? Mas a concepção, a captação é bem interessante, porque a Evelyn fez um roteiro pensando em ações para fazer com a Maitê, né? E aí esse roteiro foi um pouco por água abaixo, assim, né? Porque é isso, dirigir criança, e você tá na pandemia e tudo, então era um grande desafio. Então esse primeiro roteiro não funcionou. Tinha algumas coisas que sim, mas que dirigir a Maitê não funcionou de imediato. Então, o que a Evelyn pensou? Ela trabalha com som direto, né, também, em cinema, então ela falou, vou plugar uma lapela na TT e deixar ela viver, né, passar um dia com ela, só vou monitorar a bateria mesmo e ficar escutando. Então, em alguns momentos, inclusive, a TT escutava o que ela estava falando, assim, então foi um dia intenso de captação, né, inclusive eu não estava presente nessa captação de som, então fez foram 2 dias, ela passou 2 dias com a TT só gravando ela brincando, conversando com a família, enfim, aí também aproveitou e gravou a mãe, o pai e os avós, né, então foram 2 dias aí só de captação de som, né, o filme ele nasce no som. E aí depois é que eu vou, né, e aí a gente, né, vai e filma isso. Então, com base no som,
a gente fez uma decupagem de cenas. Então, teve essa cena dela fazendo bolo, teve isso, teve piscina, tarará. Então, a gente marcou um final de semana depois, né? E aí, com todos os cuidados, né? De pandemia e não sei o que e tal. E aí, a gente fez essa captação, né, do filme. Então, aí, isso foi um pouco mais dirigido, assim, de tipo, vamos fazer aquilo de novo, vamos fazer bolo de novo, vamos pra piscina de novo, né? Então, foi assim que a gente conseguiu dar essa volta e ter essas atuaçõezinhas, essa dança dela com a mãe, né, com a Ingrid também, e foi bem isso, assim, né, agora desmonta tudo, vamos montar a piscina, então a família estava toda involucrada aí nessa produção, assim, os avós, vou fazer o bolo aqui para a próxima cena, vamos de manhã pegar essa mexerica, bota o gato aí, então estava toda a família muito em função, assim, do filme, a gente filmou um cartucho, colorido, e depois a gente falou, não, vamos filmar mais um, porque ficou tão gostosinho e tudo, né, e aí a gente acabou indo 2 dias, a gente filmou 2 dias esse filme, e aí a gente fez uma montagem que foi também em paralelo, então a Evelyn montou o som à parte, e depois eu montei a imagem, a gente montou em separado, e a gente ficava mostrando um para o outro, o que você acha disso? Aí eu gosto desse som, então eu acho que combina com tal imagem, e aí a gente tinha alguns horários para ver os filmes aí. O que cada um estava fazendo, mas eu acho que é isso. Acho que eu consigo resumir. Desculpa se me estendi. Não, obrigado. Não, porque o filme é tão encantador que a gente quer ouvir, enfim, mas a gente ainda volta a falar um pouquinho. Tá bom. Mas é isso. E também, o que me chamou também a atenção nessa sessão foi uma coisa que você colocou agora. Todos os filmes apresentam, né, de alguma maneira, as famílias pretas num outro lugar, e, por outro lado, os filmes que não apresentam a família apresentam outros aspectos, né, extremamente importantes, né? Então, nesse sentido, já estou fazendo o link, né, com os 5 Fitas, né, que também é um filme encantador, né, sobre vários aspectos, sobretudo, que me chamou muito a atenção no filme, o fato, né, dessas 2 mulheres negras que se ocupam da criação de 2 meninos, né, que são cercados aí de afeto, e são vários aspectos, né, que o filme nos apresenta, né, e que nos remetem a algumas reflexões. A questão da afetividade que o filme transborda, isso, né, para mostrar esse núcleo familiar negro, né, com muito afeto, cuidado, é extremamente importante para fugir dos estereótipos, né? E a questão da religiosidade que o filme, né, aponta, a questão da cumplicidade dos 2 meninos, né, na parceria, da traquinagem, enfim, o filme nos provoca várias reflexões e vários olhares, mas isso eu, enquanto espectador e espectadora, e outros, né, terão outros olhares, mas eu gostaria de ouvir, né, de vocês aí o que provocou, né, esse disparar para a realização dessa narrativa, né, desse filme, né, que, na verdade, que essas 5 fitas são 5 fitas, mas que representam muita coisa, né? Dentro dessas 5 fitas estão contidos aí eu gostaria de que vocês, né, falassem um pouco aí disso, tudo para a gente. Começa, Heraldo, falando. Então, a gente está estabelecido como coletivo de audiovisual desde 2017, né? E aí eu e Vilma, a gente estava fazendo uma matéria na faculdade de roteiro e argumento. E eu já tinha esse desejo de fazer esse filme, porque na década de 80 meu tio fez um filme aqui em Salvador que chamou 5 Fitas, e esse filme ele se perdeu, né? Meu tio atuou nesse filme.
esse filme ele se perdeu. Eu já busquei de diversas formas assistir ele, mas não consegui. Porque ele se perdeu mesmo, né? Coisa que acontece normal com o nosso cinema, né? A vista na Cinemateca que pegou fogo há pouco tempo. E aí a gente estava pegando essa disciplina e a gente começou a ir elaborando esse argumento e esse roteiro no decorrer dessa disciplina, né? Então, do começo, assim, 2007, até a realização do filme, foram 3 anos, né? E a gente fica muito feliz, assim, com o resultado. E a gente tinha esse objetivo mesmo de falar sobre essas famílias matriarcais. É importante salientar que não é a mesma história do primeiro Cinco Fitas, né? A única coisa que tem em similar é o personagem do velho Firmino, que foi o personagem que meu tio tinha feito, e é a única informação que eu tenho sobre o filme. E eu queria muito que ele fizesse o filme agora, dessa vez, mas ele disse que já estava velho demais para fazer e não aceitou. A gente terminou colocando um outro ator. Mas a gente queria muito falar sobre essa família matriarcal, né? Que, enfim, esse filme tem muito da minha história, muito da história de Vilma, né? Nós dois somos de famílias matriarcais. Era eu e meu irmão, minha mãe e minha avó. Vilma, a irmã, a mãe e a avó dela, né? Então a gente tinha isso dentro de casa. E a gente queria muito trazer essa vivência, né? Essa convivência entre gerações. Acho que Vilma pode falar mais um pouquinho também aí. Não, eu só estava complementando mesmo, né? A gente, desde o início, a gente queria contar uma história sobre família, né? Sobre a nossa família, né? Que é essa família matriarcal, que é essa família que tem muito afeto, né? Apesar de todos os pesares de ser uma família, né, negra em Salvador e tudo, a gente queria contar um pouco da nossa história, da nossa família, que é cheia de afetos, que é cheia de esperança, que é cheia de religiosidade mesmo, né? As nossas avós, nossos avós, são todos tem uma ligação muito forte com a religião, tanto com o candomblé quanto com o catolicismo. Então, a gente queria trazer um pouco do que é ser uma família negra em Salvador, né? Especificamente em Salvador, que é uma família que vai a Bonfim, frequenta o Bonfim, que faz festa, que está todo dia rezando, e que ao mesmo tempo que a gente pudesse dar liberdade aos nossos personagens de poderem se aventurar por uma cidade, né, que é a nossa cidade, que é Salvador, e sem precisar morrer ou sofrer, né, que pudessem ser crianças, né, pelo menos nossa história, no nosso filme, de ter essa possibilidade de existir na cidade enquanto crianças negras. E é isso, contar um pouco da nossa realidade mesmo, e do que a gente acredita que a gente precisa ser, precisa ter, né, enquanto pessoas, e no caso cineastas negros, pessoas negras. E o processo foi escrito muito em conjunto, né, também num processo de muito afeto. A gente, como o Heraldo falou, a gente começou há 3 anos, a gente foi para muitos laboratórios, a gente fez uma seleção de elenco, toda baseada nessa relação de proximidade, fez ensaio, né, foi construindo. A gente tem em Salvador esse grande grupo, né, de coletivos, de produtoras negras que está se formando e se juntando. Então a gente... E durante esse processo, inclusive, Heraldo virou pai, não foi? Escrevendo o roteiro. Então a gente estava muito, muito com essa relação de viver mesmo, né, a história que a gente estava construindo, de acreditar no que a gente estava escrevendo, de vivenciar, né, o que a gente estava o que estava acontecendo no papel e também na nossa vida. Depois a gente foi para a lavagem, realmente gravou durante a lavagem, então a gente vivenciou a lavagem com esse olhar já na produção, na gravação. Todo ano a gente ia, mas aí foi uma experiência diferente, né? A gente foi... Heraldo mora aí no Bonfim, né? Tá no Bonfim, saudades. E foi o filme literalmente ficou pronto no corredor da maternidade, né? O primeiro corte assim do roteiro ficou pronto no corredor da maternidade. Meu filho ficou internado, a gente tinha prazo para entregar, então tive que levar o notebook e terminar de escrever ali no corredor da maternidade. No carro e no corredor. Mas é isso, né? Isso que Vilma fala, né? De ter essa possibilidade que crianças negras elas fabulem e sonhem, né? E vivam a cidade com o direito de ir e vir. Acho que esse filme
dentre diversas coisas que a gente fala, mas acho que essa é a mensagem assim que mais alcança, sabe? E assim, não, sem dúvida, e as crianças dão um show de interpretação, né? Nossas crianças são assim, enfim, muito incrível. E como a gente ainda vai ter mais uma rodada, né? Vou falar aqui com o Davi. O Davi vai ter. Eu pensei numa. Eu acho que ele vai dizer quem é o nós. Né? Uma coisa que me chamou muito a atenção nessa sessão é assim, e contentamento. Foram 3 animações nessa sessão, e é um gênero assim que a gente ainda precisa, né, explorar mais, né? A gente sabe das dificuldades, mas, sobretudo, por esse público infantil que carece de representatividade, né? E eu falo isso porque é uma linguagem, né, que chega mais rápido, né? Enfim, e a gente, como está aí nesse processo de disputa, né, com o cinema hegemônico, então eu fiquei muito encantada com a quantidade, né, de filmes, né, com a técnica, né, da animação. Então, acho que a gente tem avançado e nisso, graças a Deus, né, o encontro tem cumprido aí essa função assim de modo fenomenal. E aí eu queria que o Davi dissesse para a gente aí quem é o nós. Obrigado, Davi, Leila. você com a palavra. Obrigado por comentário, né? É realmente difícil falar de animação, ainda mais animação produzida por pessoas pretas, porque é um tipo de conhecimento que não chega tão fácil a gente, na questão financeiras, e tudo bem que na internet é tudo mais fácil o acesso ao conhecimento, mas até a internet também é uma ferramenta que não é tão acessível assim, né? Eu aprendi animação, não foi na graduação, mas foi no projeto social aqui do Rio de Janeiro, Estúdio de Escola de Animação. Eu sou muitíssimo grato pela experiência, porque é um projeto gratuito que forma jovens de diferentes esferas na animação bidimensional. Eu pude fazer esse curso por 2 anos, em 2 turmas diferentes, né? E no final de cada turma a gente produzia um filme de animação. E não foi no final do 2º ano que surgiu esse edital sobre direitos humanos, que eu inseri esse filme, o Nós. E eu estava com muita vontade de produzir um filme autoral, né? Eu estava expressando toda aquela animação, a técnica sobre design de personagem, cenário. Eu queria colocar aquela mão na massa, de fato, não, quero um filme meu, e se eu consigo realizar algo de uma narrativa própria e colocar em teste o que eu estava testando, o que eu estava experimentando, né, o que eu estava aprendendo na animação. Esse edital foi do Projeto 70 Olhares, que era sobre direitos humanos, então foram 60 estudantes com 60 filmes de 1 minuto e 10 convidados. E felicíssimo de ter sido selecionado, porque eu nunca tinha escrito um roteiro antes, então foi um gás de positividade, né? Tipo, caramba, eu sou capaz de criar um texto que vai virar um filme, e tem sentido, tem um argumento ali, né? Eu nunca estudei cinema antes, então minha graduação é em educação artística, mas na grade curricular não contempla o cinema. Olha que loucura, né? Século XXI e a grade de educação artística não contempla o cinema. Mas aí foi isso, né? Eu fui o diretor, roteirista, animador, design de personagem, cenarista do filme. O design de som foi um amigo, o Thiago Dias, ele é músico, então fez a produção musical, então um filme de 2 pessoas. E o Nós, ele surge daí, né? Desse edital, né? De 60 Olhares, eu queria experimentar, produzir um filme, mas eu também queria de um tema que me motivasse a fazer ele sozinho, né? Porque é difícil construir um filme de animação sozinho, né? Por isso que os produtores, eles fazem um coletivo, fazem um grupo para poder dividir as atividades, porque é muito trabalhoso produzir e construir esse filme, né, de animação. Então, o tema que eu selecionei para estar contemplado e que desse esse gás foi sobre discriminação racial, que infelizmente
é algo que ainda é recorrente. Então, para escrever esse roteiro, eu tive que buscar nas minhas memórias momentos que, infelizmente, sou discriminado, né? E uma coisa muito curiosa é que eu só me sinto preto quando outra pessoa me diz que eu sou preto. Porque eu sinto que é só uma cor e tem todas as características, tem toda a expressão de ser preto, mas quando alguém aponta o dedo, quando alguém troca o olhar, vigia a gente, é aí que eu me sinto realmente preto, porque eu sinto a discriminação chegando em mim. E isso é muito doído. E eu quis representar isso no filme. Então foi um processo de memória, de descobrimento, tipo, por que isso acontece, por que isso se estabelece. Aí tem a parte do filme que é a criança no filme, e ela é super otimista, ela está querendo dar um doce para a protagonista, né? E aí chega a família dessa criança e fala, não, por que você está fazendo isso? E isso corrompe a criança. Então tem a crítica, né, de que a criança nasce boa, mas que corrompe a sociedade, a educação que ela é dada, que faz ela ser uma pessoa que discrimina, a pessoa que reage negativamente, pessoas de diferente etnia, diferente gênero. E isso foi uma das mensagens que eu queria dar com nós, né? Esse título surge com essa ambiguidade nessa palavra, né? O nós como coletivo, nós como essas amarras que ligam a sociedade, né? Quis brincar um pouco com esse nome. E tem vários outros momentos do filme que tem discussões internas, né? Uma delas é tá a câmera na primeira pessoa, que é um pouco audaciosa, porque se coloca todo espectador como aquele personagem, então não importa a cor que você é, não importa o seu gênero, o seu sexo, a religião, você vai estar naquele personagem que está sendo discriminado. Então ele é audacioso nesse sentido de colocar o espectador naquela posição de perigo, né? De apreensão. A outra é que esse filme ele não tem diálogo, né? Eu produzi ele para poder alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então, não ter diálogo, além de criar possibilidade de estar veiculando em outros festivais, em outros momentos fora do português do Brasil, né? E também alcança pessoas surdas. Que também esse filme ele tem postagem de acessibilidade, tem livros, tem audiodescrição, mesmo não tendo falas, ele tem um método de som, né, que isso ajuda a alcançar outros públicos, né, como um projeto de direitos humanos, foi possível construir essa multiplicidade de ferramentas para poder alcançar a máxima pessoa, que é esses diálogos sobre discriminação. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o filme, em primeiro momento, né? Ele tem tanto a dizer que fica difícil encurtar tudo, mas eu fico muito feliz de ele ter alcançado tantos lugares. Eu não esperava quando eu fiz. Confesso que fiquei com vergonha de se meter em festivais, porque eu pensei, caramba, será mesmo? Porque quando a gente é artista, a gente fica pensando, não, sempre podia ser melhor, isso aqui ficou estranho, podia ser corrigido. Mas depois eu recebi muita mensagem do pessoal que tinha assistido o filme na Premiere, e isso me deu um gás. Não, pronto, o pessoal gostou, realmente tem uma mensagem importante aqui, isso precisa ser discutido. Aí foi aí que eu tive coragem e tenho gostado muitos festivais. Eu fico muito contente com esse retorno que tem sido. Ok. Bom, apresentações do filme e pessoais, né? Eu gostaria de encaminhar já 2 questões, né, para cada um. E aí vocês podem responder da melhor maneira que vocês se sentirem mais confortável. Que uma é, quais são as perspectivas de vocês, né, de trabalho, enfim, e se já tem alguma produção encaminhada. E a outra questão é, dentro do cenário que está colocado, e o Rodrigo já na fala dele colocou, né, o cenário para a produção, né, do cinema nacional, né, as perspectivas aí de respeito, a memória, enfim. Eu queria que vocês, de algum modo, colocassem a visão de vocês aí desse cenário, né, para o cinema brasileiro, e a gente fechasse aí e já fosse encaminhando para as considerações, né? Então, assim, uma primeira rodada aí de que vocês pensam do cenário que está colocado, né, e as perspectivas de vocês
de trabalho e já fechando. Vocês preferem separado ou acha que é confortável responder no bolo? Acho que dá para responder enfim, que é o futuro, né, que a gente está com projetos nossos e sobre o que a gente pensa sobre o cinema, né? Acho que sim, dá para amarrar. De forma sucinta, não precisa sim, a claro. gente amarrando e tal. Sim. Eu acho que eu vou começar pela segunda, que eu acho que o que eu entendo como cinema, né, futuro e tal, esse Brasil que a gente está vivendo e tudo, né, assim, produção. Eu acho que estamos num momento bem complicado, complexo, né, uma série de questões aí, né, de governo, enfim, a gente nem precisa nominar o que a gente está vivendo, né, com Cinemateca pegando fogo, com, né, a Ancine, né, com prestações aí represadas há muito tempo e não consegue fechar as contas, ou seja, não está sendo interessante muita coisa para se produzir no Brasil, né? E é por isso que eu acho que eu acredito muito nesses realizadores, nessas realizadoras que estão aqui, que estão nesse festival, porque todos têm muito isso de trabalhar o coletivo. Eu acho que o audiovisual né, contemporâneo, ele traz, e principalmente sul-americano, brasileiro, né, nosso recorte, ele exige que a gente seja coletivo, né? Porque para sobrevivência mesmo, desde conseguir equipamentos, desde acessar conhecimentos, compartilhar mesmo visões, perspectivas, né, se unir, fazer sala de roteiro junto, planejar a produção, né, e às vezes até fazer crowdfunding, né, fazer vaquinha, fazer o filme acontecer. Ele tem que ser coletivo, assim, né, ou escrever juntos editais a muitas mãos e para vários editais e vários fundos, e sendo do Brasil ou não, e tudo. Então, acho que eu acredito muito nessa potência coletiva, isso tem muito para ensinar para a gente, né, essa também, ou seja, uma horizontalidade, né, porque eu acho que o coletivo traz uma horizontalidade ao fazer. A gente pode ser roteirista, diretor de foto, editor em um filme, mas a ideia é que, né, ou seja, essa polivalência, né, acho que o coletivo traz o conceito de polivalência, da gente, num filme eu monto, outro eu dirijo, outro eu faço foto, e aí você também por passar por diversas áreas, né, e claro, você se afeiçoa por uma ou por outra, mas o fato de você transitar por áreas da produção te faz ter mais respeito pelo outro, pela outra área e por quem está naquele momento, naquela condição de uma função. Então, agora ela dirige, eu monto o filme, o próximo eu dirijo, ela faz o som, o outro, né, enfim, de rotacionar isso, e eu acho que, enfim, né, existe uma hierarquia de 7 na hora que você filma, porque, né, não tem como todo mundo apertar o REC ao mesmo tempo, né, enfim, ou dirigir todo mundo, ou montar todo mundo, mas que existe essa horizontalidade. Eu acho que isso é uma consequência do coletivo, né, e aí a gente vai crescendo junto, e aí eu acho que a gente vai sair hackeando, né, de certa forma, o que precisa ser hackeado, acessar os lugares que a gente não acessou ainda, né, ou seja, a gente não é indústria ainda, o Brasil ainda não tem indústria de cinema, né, isso agora está sendo imposto pelas majors do VOD, né, do Video On Demand, ou seja, é muito louco o que a gente está vivendo, e é isso, né, muitas das vezes a gente tem que pagar as contas e às vezes prestar serviços justamente para esses serviços, né, essas, enfim, empresas maiores e tudo, né, mas o que eu acho que todos, enfim, posso estar numa bolha, mas as pessoas que eu tenho conversado têm muito essa visão de que, né, trabalhamos com o inimigo, mas para fazer os nossos projetos, né, a gente trabalha ali numa publicidade, trabalha numa série e tudo, mas a gente se junta aqui para fazer o nosso filme, do nosso jeito, e contar a nossa história do nosso jeito. Então, enfim, né, e aí eu acho que num cenário melhor, num cenário político melhor, a gente, de políticas públicas e de acesso, a gente vai estar em outro lugar. Então, existe um lugar horrível, né, da política brasileira agora, que está minando o nosso cinema, mas, por outro lado, a gente tem se fortalecido enquanto coletivo, pensando num momento a médio prazo, esperamos, né, pelo menos, para a gente estar em outro lugar, em outro patamar de produção.
independente, enfim, e até em produções maiores, por que não? Eu acho que é isso. E aí, enfim, de projetos pessoais, a gente, né, a Evelyn agora está estudando em Cuba, se forma só em 2023, mas foi aprovado um filme aqui pela Aldir Blanc, que foi uma lei que acho que ajudou todo mundo aqui, e aí ela tá um projeto aprovado já, que chama Contratempos, que é um filme que é um pouco autobiográfico, enfim, que conta a história de uma mulher que quer tocar bateria, né, o sonho dela é ser baterista. Então também é mais a gente sai de um filme que é a TT, protagonista, uma criança, e agora um outro filme que fala sobre uma jovem adulta que quer viver de sonho da arte, né, e enfim, fazer isso possível. E eu estou num projeto meu, aqui né, não estou no Brasil nesse momento, estou na Espanha, estudando arquivo cinematográfico, aqui em São Sebastião, e estou no meu segundo longa, que é, enfim, um projeto de um grupo de dança de rua em São Paulo, chamado Zumbi Boys, né, que é homenagem a zumbi, e faz né, enfim, esse trocadilho com B-Boys, né, e aí tem muito material de arquivo, e é sobre os 20 anos desse grupo de dança de rua. Então é isso, eu estou com 25 fitas VHS deles, quero filmar em película eles também, e filmei já em digital, então o filme está na metade. Eu acho que esses são os 2 projetos que a gente está agora, nesse momento, trilhando para um futuro próximo. Acho que é isso. Ótimo, Rodrigo. Muito obrigada aí. Sucesso! Vilma, quer começar ou eu começo? Pode começar. Eu acho que tudo que o Rodrigo fala é muito importante. E eu vou falar também mais uma coisinha, né? Eu acho que a gente também tem que ter um cuidado com esse cinema que a gente constrói, para que ele não seja um espaço de reprodução das opressões que a gente passa no cinema branco, que o cinema branco faz, que o cinema hegemônico faz, né? Então, a partir disso, a gente tem proposto uma construção a partir dos caminhos do afeto, né? A gente diz aqui que a gente faz um cinema entre parênteses, dependente, né? Por mais que a gente financie, tire o dinheiro do próprio bolso, 5 fitas mesmo, eu peguei um cachê de um filme branco e reverti para transformar em cinema negro. Vilma também jogou a bolsa do mestrado dela, e a gente foi com a cara e coragem para fazer o filme acontecer. Mas é isso, né? Acho que a gente tem que ter essa segurança nesses espaços que a gente constrói, de serem espaços de produção negra mesmo, né? De produção a partir do caminho do afeto, né? De uma produção sem essas hierarquias que a gente vê no cinema hegemônico, onde o trabalho seja feito assim na base da confiança, né? E que todo mundo tem o seu lugar de fala na construção dessa narrativa, né? A gente fala assim que 5 fitas é um filme de Heraldo de Deus e Vilma Martins, mas na verdade é um filme construído por 30 pessoas, sabe? E aí a gente vai desde minha mãe, que ajudou a gente aqui, cedendo espaço aqui de casa, fazendo a comida, né? Até as pessoas que estiveram em funções mais técnicas, né? Todo mundo teve um lugar de propor, né? Minha mãe propôs o cardápio para a gente comer, né? O diretor de fotografia propôs como é que a gente ia colocar esses meninos em quadro o tempo todo para ir mudando as sensações no decorrer do filme. Então teve todo esse processo assim de construção coletiva mesmo. E é importante a gente construir um cinema em que a gente não reproduz as opressões, em que a gente tenha esse lugar de essa voz assegurada na construção da narrativa, né? E assim, as próximas empreitadas da gente, né, a gente está com um curta que a gente acabou de lançar, tem uns 2 meses, que é o Quantos Mais, que é um filme de Lucas, de Jesus. Ele é do Espírito Santo, ator, meu amigo, conheci ele no rolê da vida de ator, e é cineasta também. E ele agora está radicado aqui na Bahia, já tem quase 1 ano que está aqui em Salvador. E logo quando ele chegou, assim, a gente realizou esse curta, que ele já estava com o roteiro pronto, precisava de uma coprodução, a gente curtiu o roteiro e a gente fez esse filme. Tem circulado aí, semana passada ganhou os prêmios no festival lá no Brooklyn, onde ele foi exibido. Tem circulado pelo mundo. É o 4º curta-metragem assim, que a gente está assinando a produção.
eu e Vilma, a gente passou na Audi Blanc aqui, né? Então a gente desenvolveu 2 longas, agora a gente está começando aí a afinar esses processos, buscar negociação e tudo mais. E a gente está com um projeto de curta agora também, finalizando para, enfim, quem sabe em 2022 a gente produzir também, que é o Espinho Remoso. Não sei, Vilma também, enfim, já falei muita coisa. Não, falou ótimo. Eu só queria complementar, tipo, que eu tô super, totalmente de acordo com o que Rodrigo e Heraldo falaram, assim, totalmente contemplada já. Só queria dizer que peguei muita fala que também David falou que foi da questão de não imaginar, não acreditar que está num lugar assim, de se imaginar enquanto cineasta, enquanto realizador, né? Esses espaços nos foram negados por muito tempo, né? De um lugar intelectual, um lugar da arte, um lugar da produção, de poder a gente construir algo, acreditar nos nossos sonhos, né? Em Cinco Fitas é muito sobre isso também, de ter fé. E a pandemia foi um momento que, eu não sei para vocês, mas assim, acho que para todo mundo foi um momento muito difícil, né? Em que a gente, com todas essas questões políticas que a gente estava vivendo, com toda a situação no mundo, no Brasil, foi um momento de muita dificuldade. E eu falo que a gente só conseguiu sair e dar tudo certo justamente por todas essas coisas que a gente falou aqui, né? Desses afetos, desse coletivo, de se ajudar, né? De se levantar, subir junto, torcer pelo outro, assistir os filmes um dos outros, ajudar, participar, sem ter esse tipo de relação, né, de hierarquias tão engessadas e de agressões, muitas vezes, e muito mais na base do afeto mesmo. Então, a gente, Sujeito Filmes, a gente surgiu assim, num curso de roteiro, né, de cinema, de audiovisual, justamente não só por sermos pessoas negras, mas por sermos pessoas negras que tinham o mesmo objetivo, com a mesma visão de mundo, que é fazer um cinema de afeto mesmo, de relação interpessoais, de relações de ajuda. A gente, apesar de ser uma mulher e meus sócios, né, Heraldo e Djalma, serem homens, a gente sempre tem uma relação de muita cumplicidade. E isso que eu acho que é importante a gente sempre lembrar no cinema, né, quando a gente está trabalhando, quando a gente está produzindo, assistir os outros, participar, ajudar, sempre estar em contato, que não sejam contatos que a gente esteja reproduzindo, exatamente como o Heraldo falou, né, relações de poder. E, enfim, eu também estou aqui em São Sebastião, queria só frisar esse detalhe. Rodrigo está aqui, já conheci. Somos amigos também, é isso. Acho que a relação de amizade entre nós, eu acho que é muito importante essa palavra, família, amizade, afeto, parceria, e sendo usadas de maneiras verdadeiras, né? Que não sejam só para falar na live, para estar usando, mas para exercer mesmo essa parceria, esse companheirismo. E eu digo que o Sujeito Filmes me salvou, assim, porque eu estava muito perdida, e aí a gente meio que se encontrou, e hoje a gente está aqui, né, rodando. Esse ano passado a gente teve muita coisa boa, como o Heraldo falou, a gente ganhou edital. Agora eu já posso dizer que eu vivo de cinema, né, eu trabalho com cinema de verdade, porque antes eu fazia 1 milhão de outras coisas para conseguir fazer cinema, e agora o cinema me faz viver, né? Tipo, eu consigo viver do cinema. Então, eu acho que é isso, é muito sobre nossas vivências, sobre saber quem a gente é, nosso lugar, quem a gente quer do nosso lado e quem a gente vai aplaudir e ajudar a subir junto, sabe? Fazer junto mesmo. E obrigada pelo convite, mais uma vez. Já Nós aqui agradecemos. Pegando esse gancho, né? Porque até é difícil adicionar depois de falas tão potentes, né? Mas eu fico também muito feliz de estar participando dessa mesa de discussões, desses encontros de cinemas, festivais, porque sempre soma e eu sinto que cada vez sai desses debates um pouco mais encorpado e a discussão fica um pouco mais firme sobre cinema e ainda mais sobre animação, que, pensando em aspectos do Brasil, né, é uma coisa que o cinema independente de animação é algo que engatinha muito, porque os editais que abrem geralmente não contemplam a animação, porque é uma produção muito cara,
Então acaba ficando... A gente tenta se esgueirar nesses editais de live action e tenta usar na coragem, usar outro tipo de fonte de renda para poder complementar e produzir filme de animação, né? Por exemplo, exatamente esse filme que eu produzi, o Nós, ele não contemplava a animação, o edital. Então eu tive que fazer todas as outras funções para poder, que eu não tinha a grana para poder chamar outra pessoa por carinho, né? Eu não gosto desse juntar fazendo trabalho por carinho. Tem que ser pago também, né? A animação é um trabalho e precisa ser ocupar esse espaço sendo um trabalho que é remunerado, né? E não é tão fácil assim, pessoas independentes de juntar, porque esse conhecimento não chega, assim, a gente tem que estudado, tem que ser planejado, muito bem planejado. E um desses caminhos é estar dentro de uma produtora, e você conhecer esses caminhos para poder, então, produzir o autoral, né? A gente trabalhar numa produtora grande, entender, criar contatos, criar laços. E você pode, então, convidar as pessoas que você confia para poder criar um trabalho que vá alcançar outras pessoas, né? Porque o que eu sinto muito como artista plástico, como artista visual, é que eu sinto algumas inquietações e eu coloco isso através de um quadro, através de uma pintura, de um storyboard. Mas eu quero fazer isso também com filmes, né? Colocar as inquietações em motion, em movimento. E meu planejamento para o futuro é, do ano que vem, produzir outro curta para poder tirar essas inquietações, né? Porque é uma coisa que suga muito minha energia, né? Fica pensando naquilo matutando, a gente precisa exorcizar aquele sentimento, né? De uma forma que eu faço isso com os quadros, mas eu quero fazer isso também com os filmes. Acho que é essa a minha fala, né? Desejo um Brasil que acolha mais a animação, porque é muito potente a linguagem fantasiosa que pode alcançar, né? Que é uma linguagem única, tem todos os signos e linguagem, todos os signos e ferramentas que é única da animação. E eu queria ver mais dela produzida nacionalmente, né? Porque somos potentes, nós conseguimos, somos habilidosos, o brasileiro é muito habilidoso, mas falta esse espaço, falta esse lugar esse recurso financeiro, né? De poder, não, vou fazer animação porque realmente eu consigo viver só de animação, não preciso ter 2 empregos para poder fazer isso. Ok. Eu adorei a fala de vocês, né? Porque a gente está falando de cinema, né? Eu falei propositalmente cinema brasileiro, mas na verdade para nós nunca foi diferente, e o Heraldo tocou bem aí na questão do cinema hegemônico, né? Porque dentro desse contexto do cinema brasileiro, o cinema negro ele está forjando essa disputa na marra, né? A gente tem conseguido aí a cada ano, né? A cada encontro e em outros festivais forçando, né? Essa disputa, porque na verdade é uma disputa que a gente está bancando de travar, e com ou sem, né, recurso, a gente está se reinventando e se lançando, né? E aí a fala de vocês é uma fala muito potente do ponto de vista de ilustrar para a gente como esse cinema, né, ele tem sido realizado, né, muitas das vezes saindo da bolsa de estudo, né, mas isso não é a melhor maneira de fazer, né? A gente quer fazer com qualidade. Então, nesse sentido, eu acho que a fala de vocês assim contempla e ilustra o pensamento de muitos, né, da gente. E, nesse sentido, o encontro de cinema negro é algo assim que a gente realmente tem que lutar como um espaço nosso, que é justamente nesse momento que a gente tem para conhecer o trabalho do outro, de se conhecer, enfim, de fugir dessa dinâmica, dessa lógica hegemônica, né? E vários outros festivais aí que ocorrem, mas a gente, eu particularmente, né, coloco isso sem medo de errar, é o principal encontro, o principal espaço, né, da América Latina, é o Encontro de Cinema Negro Zósimo Bubu. E a gente tem que lutar para cada vez mais ou que outros festivais venham e que a gente consiga fazer essa disputa aí. Então, eu
queria muito agradecer, né, a oportunidade de bater esse papo com vocês, conhecer a obra de vocês. Foi uma sessão assim incrível, né? Espero que todos de fato gostem. E eu acho que é isso. A gente vai terminando por aqui com muita pena, né? Que a gente tem o tempo como às vezes é inimigo da gente, mas enfim, outros momentos virão, né? E agradecer a todo mundo, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Esse ano eu também não estou participando assim diretamente com o filme do encontro, mas de algum modo estou feliz de estar aqui com vocês, de estar no encontro, né? De outra maneira, mas estar aqui no encontro. Então, desejo sucesso a todos, né? E vida longa para nós, né, enquanto cineasta.